Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso objetivo é trazer sempre uma mensagem do trono de Deus para o seu coração, uma mensagem de fé e esperança para fortalecer a sua alma, para fortalecer o seu coração, na certeza de que Deus está no controle da sua vida. Quero aproveitar e dar as boas-vindas para você que já está conectado conosco aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique aí também no sininho das notificações para que você seja notificado em primeira mão sempre que estivermos por aqui. E deixe também o seu like. O seu like também é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas, tá bom? E agora, como eu sempre faço, eu peço a você que esteja compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no seu status, compartilhe aí nos seus grupos, mas envia para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essa pessoa para estar recebendo a palavra do Senhor nesta manhã. Convida então o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar para que venha e esteja conosco recebendo uma palavra do trono de Deus, tá bom? Então, dados os avisos, vamos para a nossa reflexão nesta manhã. Esta semana nós estamos falando de uma parábola apresentada por Jesus. É a parábola do rico insensato. E essa parábola está em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Lucas, capítulo de número 12, versículos 13 a 21. Eu vou ler e eu gostaria que você estivesse atento a essa leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Bom, nós já tivemos duas reflexões. A primeira, eu falei que a vida não consiste na busca ou na corrida por coisas materiais. A vida não se resume a correr atrás de bens materiais. Na segunda reflexão, eu falei sobre a verdadeira segurança e eu disse que a nossa verdadeira segurança está em Deus. E hoje eu quero conversar com você dizendo que a vida é breve e a morte é uma realidade. A vida é breve e a morte é uma realidade. Bom, eu imagino, eu espero que você queira viver ainda muito tempo e eu desejo que realmente você tenha vida longa ainda aqui sobre a Terra. Mas a verdade é, a morte é uma realidade. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos encarar essa realidade que é a realidade
da morte. E muita gente não gosta de falar sobre a morte. Esse é um assunto que não agrada a todo mundo, é um assunto que não interessa a todo mundo, embora seja um assunto que faz parte da vida de todas as pessoas. Todo aquele que nasce, uma hora vai morrer, né? Em Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ver o sábio dizendo que há tempo de nascer e há tempo de morrer. A verdade é que nós nunca estamos satisfeitos com a morte, porque nós não nascemos para morrer, nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver. Mas o pecado entrou e trouxe então a realidade da morte, não apenas a morte física, mas a morte espiritual. A morte espiritual a gente resolve buscando a Deus e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Em João 3,16, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós temos aí um caminho, o caminho da salvação. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Jesus é o caminho e a verdade e a vida, como ele mesmo afirma em João capítulo 14, versículo de número 6. Então, a solução para a morte espiritual é Jesus. Em Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Em Jesus, nós obtemos a salvação. Agora, para a morte física, só há uma solução. Aliás, só há uma solução. É Jesus voltar antes de morrermos. Então, ele vai nos arrebatar, não é? E não experimentaremos a morte. Mas a morte é uma realidade e nós precisamos estar cientes disso. No texto que nós lemos, Jesus apresenta a parábola de um rico que teve uma colheita muito farta e ele olhou e viu para os seus depósitos, os seus celeiros, que eram insuficientes para guardar toda aquela colheita. Ele ficou sem saber o que fazer. Então ele diz assim, olha, ele pensou consigo mesmo, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi para mim mesmo, versículo 19, armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Só que aí Jesus surpreende com os versículos 20 e 21, dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então, o que é que eu quero destacar nessa manhã acerca da palavra de Deus? A primeira coisa que eu quero destacar é que a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Ainda que você viva 80, 90, 100 anos, a vida passa muito rápido. E se você perguntar para uma pessoa que está com 100 anos se ela gostaria de viver mais uns 10 ou 20 anos, ela vai dizer que sim, porque muito provavelmente ainda tem coisas que ela gostaria de realizar. Então a vida passa muito rápido. Quem nasceu ontem, né, hoje já está diferente, já não é mais o mesmo daquele de ontem, não é? Cada dia da nossa existência vai nos proporcionando novos conhecimentos, novos aprendizados e novas experiências. De forma que, por mais que vivamos, sempre há aquele gostinho de quero mais. Sempre há aquele gostinho de que, como eu gostaria de viver mais. Como eu gostaria de ter saúde para viver mais. Como eu gostaria de ter disposição para viver mais. Como eu gostaria de ter tempo para viver mais e para desfrutar mais da vida. Porque a verdade é que é bom viver. É bom viver. O grande problema é que muitas pessoas não sabem viver.
e vivem como se nunca fossem morrer. Uma vez eu ouvi uma afirmação que eu achei muito interessante, que dizia assim, que há pessoas que nascem e morrem, mas não vivem. Há pessoas que nascem e morrem, mas não vivem. Por quê? Porque se ocupam com muitas coisas e acabam deixando de viver realmente, de desfrutar da vida. E eu entendi então com isso que o segredo da vida está no que a gente faz entre o nascimento e a morte. O segredo da vida está justamente aí, no que a gente faz entre o nascimento e a nossa morte. É natural que no nascimento a gente venha chorando, enquanto muitas pessoas se alegram com a nossa chegada. Por que a gente chora? Porque nós estamos sendo tirados de um ambiente que para nós é confortável, é aconchegante, o ventre da nossa mãe. Então a gente chora, porque a gente se depara com um mundo completamente novo. A gente vê pessoas, a gente se depara com um ambiente no qual nós não estávamos acostumados. Então a gente chora. E quando a gente parte? Quando a gente morrer? Será que as pessoas vão chorar por causa da nossa partida? Será que aqueles que no nosso nascimento se alegraram no dia da nossa morte irão chorar? E outra coisa, como é que nós estaremos depois da morte? Para onde iremos? Para onde iremos? Será que estaremos felizes? Será que estaremos sorrindo ou chorando? Eu costumo dizer o seguinte, que o pós-morte é uma consequência daquilo que vivemos aqui. Ou seja, a eternidade é uma consequência do que vivemos aqui. E uma coisa importante a destacar é que depois da morte não há possibilidade de se voltar e viver de novo. Hebreus 9, 27, você pode abrir aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Jesus conta a parábola do rico e Lázaro também, onde ele mostra um rico que desfrutou de tudo que esse mundo podia oferecer, e Lázaro era um mendigo, ficava à porta da casa daquele rico e suplicava por um alimento, suplicava por um prato de comida, e aquele homem, aquele rico não lhe dava absolutamente nada. E na eternidade, aquele que desfrutou daquilo que a vida pôde oferecer, na eternidade estava sofrendo porque ele não buscou a Deus. E aquele que sofreu enquanto aqui viveu, na eternidade estava desfrutando da presença de Deus. Então, ele pede ao Senhor, é uma parábola que Jesus conta, e Jesus então naquela parábola diz que aquele homem rico pede para que Lázaro tocasse o dedo na água e tocasse na língua dele para que ele pudesse se refrescar. Jesus então diz que não havia possibilidade de quem estava de um lado passar para o outro. Daí a gente percebe que não há possibilidade de quem morre e vai para o inferno poder ir para o céu, e nem quem vai para o céu poder ir para o inferno. Né? O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então Jesus que não havia essa possibilidade. Jesus fala também de que aí aquele homem diz assim: então pede para que ele vá avisar para os meus parentes, para que eles se preparem e não venham para esse lugar. E Jesus diz: olha, eles têm os profetas, eles estão lá pregando. Se eles não crerem nos profetas, como é que vão acreditar em alguém que morreu? Né? Então a gente percebe que a eternidade é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui. Aquele que, enquanto aqui está, busca se acertar com Deus, passará a eternidade na presença de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte, não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Mas ele continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aquele que, enquanto aqui está, se acerta com Jesus, entrega a sua vida para Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, esse vai passar a eternidade na presença de Deus. Ok? Só que algumas pessoas vão deixando isso para depois. Algumas pessoas dizem: não, mas eu estou muito novo ainda para pensar em entregar a minha vida para Deus. Eu estou muito novo ainda para pensar na morte. Eu estou muito novo ainda para pensar em me preocupar em ter um relacionamento com Deus, um compromisso com Deus.
que a grande questão é, você sabe quantos dias você ainda vai viver? Você sabe ainda quantos dias você vai ter aqui nessa terra? Nós não sabemos. A morte, ela é muito democrática. Ela está para todos, independente da idade, independente da raça, da cor, da condição social ou econômica. A morte é uma realidade para todos. E nós não sabemos, e Deus é tão sábio que Ele fez com que nós não soubéssemos o dia da nossa morte. Porque se soubéssemos, nós iríamos viver irresponsavelmente até o penúltimo dia da nossa vida. E aí no último dia nós nos acertaríamos com Deus. Então Deus, ele não permite que saibamos quanto tempo viveremos, para que a gente tenha a consciência da necessidade de nos prepararmos e estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor. Bom, então, assim como aquele homem da parábola, muitas pessoas estão cheias de planos, mas elas não sabem que a morte é uma realidade iminente para todos. A morte é uma realidade iminente para todos. Aquele homem, ele disse assim, olha, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, vou colocar toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi para mim mesmo, versículo 19, armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Ele esperava viver ainda muitos anos. Ele esperava viver ainda muitos anos. Mas aí no versículo 20, Deus diz àquele homem, louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua vida. Esta noite você vai ter que prestar contas da sua vida. Sabe, queridos, às vezes nós estamos achando que vamos viver ainda 10, 20, 30, 50 anos e Deus está olhando para nós e dizendo, seu dia é hoje, seu dia vai ser amanhã. E aí? Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Será que nós estamos realmente prontos? É interessante essa expressão do versículo 20. O texto diz que Deus disse a ele, insensato, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Sabe qual é a ideia? A ideia é justamente mostrar que a morte é algo que pode chegar a qualquer momento, inclusive agora. A morte é algo que pode chegar a qualquer momento, inclusive agora. Sabe, queridos, nós precisamos estar conscientes da brevidade da vida e da iminência da morte. A brevidade da vida e a iminência da morte. A vida é breve, ela passa muito rápido. E aí a gente aprende que a gente tem que viver cada dia da nossa vida como sendo o único, não apenas o último, mas o único. Nós não vamos voltar a viver o dia de hoje. O dia de hoje é para ser vivido hoje. Não dá para a gente voltar e viver o dia de ontem. E não dá para a gente viver ainda o dia de amanhã. O tempo que nós temos para viver é o hoje. É o agora. E há um texto que eu particularmente gosto, e principalmente depois desse período que houve, né, de pandemia e tudo mais, esse texto se tornou muito presente na minha caminhada e nas minhas reflexões, que é o texto de Tiago, capítulo 4, os versículos 13 a 15. Tiago, capítulo de número 4, versículos de números 13 a 15, diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha, queridos, esse texto é precioso demais. Inclusive, parece que esse texto foi até baseado nessa parábola que Jesus contou no capítulo 12 de Lucas. Porque aquele homem estava cheio de planos. Pensava viver ainda muitos anos. Ele pretendia guardar a sua colheita, pretendia guardar os seus bens naquele depósito e viver ainda muitos anos simplesmente com aquilo que ele já tinha.
Não precisava nem trabalhar mais, já tinha suficiente para muitos anos. Mas aí Deus diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí Tiago, ele vai dizer o seguinte: olha, prestem atenção, vocês que dizem assim, olha, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Aí ele diz assim, olha, vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. De repente nós estamos fazendo muitos planos para daqui a uma semana, para daqui a um mês, um ano, 10 anos, e a gente não sabe nem o que é que vai acontecer amanhã. Em Provérbios, o sábio diz o seguinte, que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que realmente vai acontecer é a vontade do Senhor. Os nossos planos, eles estão sujeitos a falhas, a interrupções, a imprevistos. Os planos de Deus não, os planos de Deus, eles acontecem. Eles realmente acontecem, porque Deus é soberano, Deus conhece o hoje, Deus conhece o ontem, Deus conhece o amanhã, Deus conhece todas as coisas. Então nada pode impedir o agir de Deus, mas os nossos planos, eles podem ser frustrados, os nossos planos, eles podem ser impedidos, os nossos planos podem não acontecer. Então nós temos que estar preparados para essa realidade. Tiago diz assim, olha, em vez de vocês dizerem que vamos a tal cidade, passaremos um ano, negociaremos e tudo mais, vocês deveriam dizer o seguinte, versículo de número 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E aí Tiago, ele mostra claramente que quem tem o poder sobre a nossa vida e quem tem o controle da nossa existência é Deus. Quando ele diz, se o Senhor quiser, viveremos e então faremos isso, aquilo, ele diz que a vida está na dependência de Deus. Quem conduz a nossa vida e quem tem o controle dos dias da nossa existência é Deus. O salmista, no Salmo 139, ele já havia dito isso, que antes mesmo que existisse um dia sequer da nossa vida, o Senhor já havia estabelecido quantos dias viveríamos e escrito no seu livro. Portanto, querido, eu quero dizer para você nessa manhã que a vida é breve, a morte é uma realidade e você precisa estar preparado. Você precisa viver de forma a não ter nada do que se arrepender. Você precisa viver e estar bem com todas as pessoas. Porque se de repente, você de repente pode estar com um problema de relacionamento com alguém e de repente você recebe a notícia de que esse alguém partiu para a eternidade sem que você se reconciliasse com essa pessoa. E aí, como é que vai ficar o seu coração? De repente você está precisando se reconciliar com alguém e está deixando o tempo passar. O tempo para se reconciliar é hoje, é agora, é o momento que você tem, é agora. Não deixe para amanhã, porque você não sabe se amanhã você estará vivo ou se amanhã a pessoa estará viva. Outra coisa importante, pelo fato de saber que a vida é breve e a morte é uma realidade, não alimente mágoa, rancor ou ódio no seu coração. Não guarde ressentimento no seu coração. Libere o perdão. Perdoe quem precisa de perdão. Peça perdão a quem de repente você feriu ou ofendeu. Viva de forma que se você partir hoje, você parte com a consciência tranquila. Ou se alguma pessoa partir, você também não tem nada do que se arrepender do que fez ou deixou de fazer com ela. Então, a vida é breve. A morte é uma realidade. E eu estou dizendo isso não para que você viva com medo da morte, mas que você viva cada dia da sua vida, cada dia da sua existência, da melhor maneira possível, para que você não tenha nada do que se arrepender. E que se o dia da sua partida chegar, você esteja pronto para se encontrar com Deus. Você esteja pronto para estar diante de Deus. Deus diz àquele homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus diz assim, esta é a realidade daquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Quando partirmos daqui, nós não vamos levar nada do que conquistamos aqui. A única coisa
que vai servir para nós na eternidade é o nosso relacionamento com Deus. Se aqui nós buscamos ao Senhor, na eternidade desfrutaremos da presença do Senhor. Então, busque ao Senhor, se acerte com Deus e esteja pronto para o dia do seu encontro com o Senhor, que pode ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos, ou pode ser hoje. Não importa quando vai ser, o importante é estar preparado para esse momento de encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estar aqui compartilhando a Tua palavra. Abençoa, Pai querido, cada pessoa que está conosco nessa manhã. Ó Deus, que cada um de nós possamos viver realmente cada dia da nossa existência como sendo único, estando, ó Deus, prontos e preparados diante do Senhor, com a nossa vida resolvida com o Senhor e com o nosso próximo. Que a nossa vida seja uma vida agradável, prazerosa, satisfatória, por vivermos em comunhão com o Senhor e por estarmos com a nossa consciência livre e tranquila diante do Senhor e diante dos homens. Continua conosco, Pai querido, nos dá um dia em paz e que esse dia seja um dia ricamente abençoado. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus nos permitir, amanhã, às 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Um ótimo dia para você, um ótimo dia para sua família, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.